Olá, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos começar a nossa primeira aula, do terceiro bimestre. Então, é o livrinho do terceiro bimestre, na página 273. O nosso conteúdo de hoje é sexualidade humana. Então vamos lá. Olha, a sexualidade, ela marca todos os momentos da vida humana, estando presente desde o nascimento até a velhice, Então, ou seja, ocorre em todas as etapas da vida de um ser humano. É considerada a energia da vida, expressão do desejo, da escolha e do amor. É uma forma de comunicação entre os seres humanos, não se limitando apenas a possibilidade de obtenção de prazer genital. Inclui o sexo, gênero, identidade, papéis e orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e a reprodução. Por isso, precisa ser compreendida como uma expressão afetiva sexual, que influi o pensar, o sentir, o agir, o interagir. Está diretamente ligada à preservação da saúde física e mental de cada ser humano. A expressão da sexualidade, ela vai englobar a experiência humana, como aspectos biológicos, afetivos, eróticos e amorosos, relacionado à construção da identidade, à história de vida e valores culturais, morais, sociais e religiosos de cada um. No momento em que a sexualidade se abre para a dimensão do sexo propriamente dito, ocorrem diversas transformações biológicas, como o crescimento dos ossos, desenvolvimento dos órgãos e sistemas, e também o amadurecimento de características sexuais secundárias, o que significa adaptar-se ao seu novo corpo, às novas sensações que colocam diante de situações novas. É uma fase de muitas mudanças, não só física, mas também psicológica, que envolve alteração de humor e até questionamento sobre a sua vida, sobre a vida da pessoa. Então, vamos lá. Vamos ver o conceito sobre a sexualidade humana, Há aspectos de sexualidade em todas as fases da vida, como eu já havia falado, que vão se alterando e modificando ao longo do tempo. E a educação sexual é o ensino sobre a anatomia e psicologia da reprodução humana e demais aspectos do comportamento que se relacionam, ao sexo. O que é sexualidade, na verdade, É um conjunto de processos interrelacionados que permeiam toda a existência humana. Está presente em todas as fases da vida e permeia a forma como cada um lida com a afetividade, com a sua capacidade de entrega, com a sua comunicação interpessoal e a maneira com a qual cada um lida com ela mesma e com o outro, Da maneira que você lida com você mesmo e com alguém próximo a você. Então, na infância são os caracteres sexuais primários, Ao nascer, a criança tem o genital formado, tanto as estruturas internas como as externas. A presença de órgãos sexuais corresponde aos caracteres sexuais primários. No início da infância, só é possível distinguir os sexos pelos órgãos sexuais externos, que são o pênis, que é o escroto dos meninos, e o pudendo feminino nas meninas. A infância é uma fase que se estende até cerca dos 10 anos de idade. Na adolescência, acontece a adolescência e a puberdade, que são caracteres sexuais secundários, Então, entre 10 e 14 anos aproximadamente, ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais. Nas meninas acontece a primeira menstruação, que é chamada menarca, e nos meninos começa a produção dos espermatozoides, que é o início da adolescência, chamada puberdade. A partir do amadurecimento dos órgãos sexuais, há a produção dos hormônios responsáveis pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários.
Nas meninas, o que ocorre nas meninas? Né? O crescimento das mamas, aumento dos quadris e o surgimento de pelos na região pubiana e nas axilas. O hormônio responsável por essas características é o estrogênio, produzido nos ovários, e o progesterona, por sua vez, prepara o corpo para uma possível gravidez. Nos meninos, ocorre um aumento da massa muscular, a voz fica mais grave e apresenta barba e pelos nas regiões pubianas e também nas axilas, igual dos meninos. O hormônio responsável por essas características é a testosterona, produzida nos testículos. Certo? Até aí, gente, eu acho que não há muita novidade para vocês, né? Já estudamos sobre isso. Adolescência e puberdade, né? Quais são os caracteres secundários? Então, na adolescência, período que vai durar até aproximadamente os 19 anos de idade, além das diferenças físicas, o ser humano também passa por mudanças, né, de comportamento. Né? Alguns meninos e meninas amadurecem mais cedo e outros mais tarde. Né? Nesse período são normais as mudanças de humor, dúvidas sobre sexualidade e até mesmo sobre o próprio corpo. Nessa fase inicia-se também o interesse sexual e o indivíduo sente a necessidade de independência, né? De explorar seus sentimentos e também o seu corpo. Ao longo da adolescência, meninos e meninas enfrentam diversas dúvidas. Dentre elas destacam-se relacionadas à sexualidade. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu sempre falo em sala de aula quando o assunto é sobre sexo, sobre dúvidas. Eu tenho 2 filhos, né? Vocês sabem. Eu sempre conversei abertamente com os meus filhos, né? Muitas pessoas dizem que era mais fácil para mim porque eram meninos, e eu acho que não, porque a minha mãe e os meus pais também sempre conversaram comigo, com a minha irmã e com o meu irmão. Então eu acho que os pais e vocês têm que ter esse relacionamento aberto, né? Porque se você perguntar a um coleguinha, principalmente um coleguinha da sua idade, ele tem a mesma experiência que você. Às vezes trocam experiências erradas. Então, se vocês têm dúvida, se vocês querem conversar com alguém, converse com seu pai e com a sua mãe, né? Tire a dúvida com eles, porque vou te falar, pai e mãe quer sempre o bem para um filho. Ah, eu tenho vergonha de falar com a minha mãe, tia, eu tenho vergonha de falar com Deus, me vou falar com meu pai. Então, vê uma pessoa, né, de mais idade, uma pessoa mais responsável que possa trazer informações para vocês certas, né? Porque muitas informações são erradas. Isso acontece aí, tanta gravidez na adolescência. E eu vou te falar, quando uma adolescente fica grávida, né? Uma adolescente fica grávida, por mais que o menino, a família do menino participe, mas é muito mais complicado para a menina do que para os meninos, tá? Então, o que eu posso passar para vocês é que conversem sempre com adultos, né? Troquem experiências, trocam dúvidas com pessoas que vai falar com vocês coisas sérias e certas, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. A sexualidade humana, ela não restringe os seus aspectos biológicos, tais como as características físicas do sistema genital e o funcionamento da reprodução da espécie. Né? A sexualidade humana envolve também elementos culturais, afetivos e sociais. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a menarca, né? É só a menina que precisa saber disso? Não, os meninos também. É muito importante os meninos saberem, né, tudo que uma mulher passa eu sempre falei isso com os meus meninos, para respeitar, né, uma mulher. O respeito tem que ser mútuo. Você nasceu de uma mulher, você veio de uma mulher, né? Então você tem que respeitar sempre a mulher, né? Ter essa consciência, saber o que acontece com ela, principalmente quando ela está no período menstrual, né? Tem meninas que passam muito mal, tem mulheres que sofrem muito nesse período. Então acho que o homem tem que respeitar, os meninos têm que respeitar porque tem uma mãe ou tem uma irmã. Daqui a pouco, quando crescer, vai ter uma esposa, vai ter uma filha. Então, tem que saber, né, o que elas passam para poder ajudar, né, com respeito, com tudo. Então, a menarca, ela é a primeira menstruação da mulher. Ela
É o limite entre a infância e a vida adulta, né? É o início também do ciclo reprodutivo. A partir do momento que a menina tem a primeira menstruação, se ela manter relações sexuais com alguém, ela pode engravidar, né? Se não tiver se não tiver os cuidados. É o ponto de vista biológico, né? Entre filhos e família. Aspecto cultural, cumprimentos de uma etapa de criança para uma etapa de menina. Acontece durante a gravidez, numa faixa etária normalmente entre 10 anos e 21 anos, tá? Quando se inicia cedo, né, se inicia com 10, 12 anos, e quando é bem tarde, inicia-se até os 21 anos. E a puberdade, como eu já havia falado, é um período em que o organismo amadurece, começando a produzir hormônios ou intensificando a produção dos outros. Aí eu coloquei aqui para vocês, para falar mais um pouquinho, para fixar mais na mente de vocês, puberdade e adolescência, né? A puberdade, ela faz parte da adolescência, é um período em que ocorrem mudanças no corpo para se tornar, né, maduro. As mudanças observadas são... vai completar todo o desenvolvimento dos órgãos de reprodução e gametas. Tem uma influência genética que eu já havia falado no outro quadrinho, que é a menarca, que é a primeira menstruação. Ocorre uma variação hormonal, transformação corporal, né, do corpo, e mudanças psicológicas e sociais. Aqui eu coloquei, né, que a grande preocupação dos pais, de um professor, olha aqui, ó, botei até um quadrinho aqui, ó, é a menina trocando, ó, não se deve trocar, né, o brinquedo por uma criança de verdade. Isso acontece na vida de muitas adolescentes, certo? Aqui eu coloquei a gravidez na adolescência, né? É um período de crescimento e desenvolvimento do embrião da mulher. Envolve várias alterações físicas e psicológicas. Nem todo mundo, gente, está preparado, nem toda adolescente está preparado para ser mãe. Tem mulheres feitas que não estão preparadas para ser mãe. Então, acho que cada item cada coisa no seu tempo, né? Desde o crescimento do útero, alterações nas mamas e preocupações sobre o futuro da criança que ainda irá nascer, né? Denomina-se gravidez na adolescência e gestação ocorrida entre jovens de 21 anos que se encontram em pleno desenvolvimento dessa fase de vida. Esse tipo de gravidez em geral não foi planejada nem desejada e acontece no meio de relacionamentos sem estabilidade. No Brasil, né, os números são alarmantes, tá bom? Acontece muito isso. Vários jovens estão aí ficando, né, grávidas com 10, 12 anos. Não, é uma criança, gente, gerando outra criança. É complicado. Então, ó, principal problema de saúde pública em diversos países pela associação com resultados obstétricos desfavoráveis, né? O que acontece? Os bebês nascem prematuro, com retardo de crescimento, né? Quanto mais próximo da menarca, pior o prognóstico para a mãe e para o filho, né? Às vezes a menina aconteceu a menarca, né? A primeira menstruação, daqui a pouco você vai ver, a menina está grávida. Isso é ruim, né? Porque ela ainda, os órgãos ainda nem, o útero, né, não está nem ainda todo formado, todo prontinho para receber um feto, um embrião, né? Aqui eu passei atividades para vocês, tá? 5 atividadezinhas. Não precisam enviar foto delas prontas, por quê? Agora será assim, as fotos de atividades prontas a gente vai colocar no quadrinho, igual eu fiz no segundo bimestre. Vou colocar o que vai valer ponto, quanto que vale, aí sim vocês vão mandar, tá bom? E olha só, deixa eu avisar vocês. O 8º ano é a turma que menos participa em relação a atividades, hein? Vamos melhorar isso agora no 3º bimestre. Quero saber quando eu pedir atividade, atividade tal tá valendo meio ponto, vocês têm que mandar ou no e-mail ou no grupo que foi feito no celular, certo? Então, fiquem com Deus, vocês terão agora uma semana de descanso, né? Aproveita essa semaninha e na outra semana a gente volta com as nossas aulas. Um beijo, tô morrendo de saudade de todos vocês.